Olá, eu sou Ivan Lima e é um grande prazer te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje tentaremos entender o que está acontecendo no Paraguai. Onde a imigração de cidadãos alemães está ocorrendo de forma crescente, desordenada e ilegal. Afinal, por que os alemães estão invadindo a terra dos antigos guaranis? E mais ainda, por que eles estão trocando sua terra natal por outra considerada menos desenvolvida? O Paraguai surgiu a partir da colonização espanhola, no início do século XVI. Antes disso, os territórios situados entre os rios Paraná e Paraguai eram ocupados pelos guaranis, um povo que vivia da agricultura, da caça e da pesca. Com a chegada dos espanhóis, foi fundada a cidade de Assunção, em 15 de agosto de 1537, que logo se tornou o centro das colônias espanholas na América do Sul. Foi através do colonizador espanhol Domingos Martínez de Irala que o território paraguaio ganhou força e fundamentos, sobre uma política de colonização, a qual consistiu na delimitação de suas fronteiras com o nosso país, na defesa contra a expansão portuguesa, na fundação de vilas e, por fim, na miscigenação entre espanhóis e guaranis. Fato este que colaborou para que o país tivesse duas línguas oficiais, o castelhano e o guarani. Já a Alemanha possui uma história muito mais longa e, assim como outros países europeus, foi enriquecida por acontecimentos que datam antes mesmo do início do calendário cristão. A região teria sido habitada ainda na Idade do Bronze, iniciada no Oriente Médio em 3300 a.C. A terra dos germânicos foi invadida pelos romanos por volta do século X, quando em sua área central se formou o Sacro Império Romano Germânico, que durou até o ano de 1806. A chegada dos romanos na Idade do Ferro colaborou com o crescimento da região, dados os vastos conhecimentos do povo de Roma em vários setores. A propósito, Germânia era o termo usado por eles para definir os territórios entre o Rio Reno e os Montes Urais, montanhas na Rússia que delimitam a fronteira entre a Europa e a Ásia. Durante a Reforma Protestante no século XVI, houve uma separação entre o norte da região, de onde surgiu a Reforma, com o centro, que era dominado pelos romanos. O país veio a ser reunificado durante a Guerra Franco-Prussiana, em 1871, e novamente dividido após a Segunda Guerra Mundial, em 1949. No ano de 1990, no episódio conhecido como a Queda do Muro de Berlim, o país foi novamente unificado e assim continua nos dias de hoje. Entre tantos altos e baixos, além de envolvimento em conflitos internos e guerras, a Alemanha foi se destacando no cenário mundial e hoje é considerada um país de primeiro mundo, com moeda forte, que é o euro, detendo a quarta maior economia mundial. Deixando de lado a história de cada um, vamos ao cerne do nosso tema de hoje, que é a imigração em massa por parte dos alemães em um país ainda em desenvolvimento. É interessante e até curioso entendermos o porquê de cidadãos europeus atravessarem o Oceano Atlântico para se instalarem num país de cultura, economia e costumes tão diferentes dos seus. Só abrindo um parêntese na história de imigrações no Paraguai. O país perdeu cerca de metade de sua população por volta de 1864, na guerra contra Uruguai, Argentina e Brasil. Após aquele episódio, o país abriu suas portas para imigrantes, a fim de recuperar o índice populacional mais rapidamente. Assunção, a capital, é um exemplo típico de crescimento urbano proporcionado por imigrantes. Segundo o levantamento e um documentário produzido pela BBC, os imigrantes têm se instalado principalmente em 3 cidades paraguaias: Oenal, Obligado e Bela Vista. Essa região abriga por volta de 45 mil cidadãos.
mas seu histórico de migrações data de mais de 100 anos, quando famílias alemães se instalaram por lá e se dedicaram à agricultura. Porém, uma nova onda de imigrantes vem preocupando os cidadãos nativos. Essa onda está acontecendo há cerca de 3 anos, mas aumentou e muito nos últimos meses, especialmente durante a época da pandemia. Para se ter uma ideia, 1.324 permissões de residência a cidadãos alemães foram concedidas entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. Segundo um funcionário público paraguaio, o número ainda é bem maior, algo em torno de 5 a 6 mil estrangeiros. Acredita-se que a cada leva de famílias que chegam, outras são influenciadas pelas anteriores, formando assim uma espécie de corrente migratória. A influência é tanta que já é percebida até mesmo na entrada de Obrigado, onde se lê uma fachada em espanhol e alemão: "Sinta-se em casa". Obrigado, assim como Oenal e Bela Vista, situadas na parte sul do Paraguai, compõem as Colônias Unidas, como são chamadas por lá. Só que isso vem desde a chegada dos primeiros alemães naquela região, há mais de 100 anos. Só para efeito de curiosidade, há relatos de que em Omenal teria morado um dos homens mais conhecidos na história da Segunda Guerra Mundial, o oficial alemão Josef Mengele, médico que atuou no campo de Auschwitz. Mengele veio a falecer no litoral paulista, em Bertioga, em fevereiro de 1979. Boa parte da população paraguaia sustenta a tese de que a maioria dos imigrantes chegaram na região de forma ilegal. Já os alemães dizem o contrário, que estão devidamente documentados e que há razões plausíveis para sua instalação no país. Porém, conforme informou a BBC, o prefeito de Oenal, Henrique An, muitos chegam pelas fronteiras bolivianas, onde não são exigidos cartões de vacinação e outros documentos inerentes à imigração. Alguns alemães afirmam que deixaram seu país por causa das pesadas restrições desde a pandemia do Covid-19. Outros dizem que querem oferecer aos filhos um futuro com mais liberdade e com educação mais próxima à familiar. Outros incluem também os protestos constantes, a falta de liberdade e a violência crescente no país europeu. No entanto, segundo o documentário que foi conduzido pela repórter Mar Pichel, há muito mais por trás dessa história do que é contado pelos imigrantes germânicos. Um dos entrevistados disse inicialmente que o propósito de ele e sua família se mudarem para o Paraguai estava na educação dos filhos, mas isso foi retificado no documentário por ele mesmo, quando afirmou que um dos maiores problemas na Alemanha, hoje em dia, está na invasão de imigrantes islâmicos. Outro entrevistado, recém-chegado, disse que na Alemanha, além dos altos impostos, há também a obrigatoriedade de se vacinar contra o vírus do Covid-19. E ele, por razões pessoais, preferiu e ainda prefere não ser vacinado. A repórter da BBC o informa na entrevista que no Paraguai não é diferente e que é necessário se vacinar, já que a vacina tem salvado a vida de milhares de pessoas. O alemão, contudo, continua enfático em sua opinião e, como seus conterrâneos, acha que a regra não se aplica a eles. No lado oposto estão os nativos paraguaios, especialmente os que vivem nas regiões próximas às Colônias Unidas. É comum encontrar quem não goste nem um pouco dos seus novos vizinhos. Segundo eles, a imigração massiva tem causado impactos negativos na população. Além de serem pessoas que rejeitam a vacina contra o Covid-19, o que é confirmado no documentário, eles afirmam que os imigrantes, além de elitistas, estão ocupando postos de emprego que deveriam ser confiados aos paraguaios e não aos estrangeiros.
como dizem estar acontecendo. Uma funcionária da Secretaria de Turismo de Assunção disse na entrevista de Mark Pichel que vê 2 grandes problemas causados na imigração massiva. Um deles, como já foi dito, é a recusa da vacina. O outro está no preconceito. Ela diz que os alemães criticam e comparam a tecnologia alemã com a pouca que há no Paraguai. Então, ela pergunta: por que procura o nosso país, sendo que ainda está em desenvolvimento? 2 pesos, 2 medidas. Ao mesmo tempo que os alemães estariam procurando por liberdade e melhor qualidade de vida, criticam o lugar que os recebe. Do outro lado, os paraguaios não se sentem mais à vontade quando poderiam aprender com os estrangeiros algo novo que pudessem usar em prol do seu próprio desenvolvimento. E mais, eles acreditam que não seriam bem recebidos na Alemanha, caso a situação fosse o inverso. O país europeu, por sua vez, realmente não está em seus melhores dias. O custo de vida aumentou bastante, o clima causado pelos conflitos em países próximos não tem dado sinais de melhora. E sim, a Alemanha tem recebido muitos imigrantes de países árabes que têm mexido com o sossego dos seus cidadãos. Isso sem falar na violência crescente no país. As alegações dos imigrantes alemães sobre terem deixado sua terra natal para viver em um país emergente podem até fazer sentido, mas as razões da discórdia dos paraguaios não podem ser ignoradas. De qualquer forma, não seria dever do governo paraguaio ter um controle mais rígido em relação à saúde pública e sobre as reais intenções dos estrangeiros? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, analisando os 2 lados da questão. Claro, eu fico por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!